Sejam muito bem-vindos à temporada de 2020 da TV Pet Show. E para começar muito bem, confere só o que a gente preparou. A advogada Cíntia Bellino nos fala sobre o abandono e exploração dos animais nas férias. Doutora Rosânia Ramalho nos conta todas as novidades do VET Imóvel para 2020. Temos uma matéria linda na Fazenda Aras Claro. Tem o Repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Gente, olha só quem está aqui comigo para a estreia do primeiro programa de 2020. Doutora Cíntia Bellino, tudo bem, Cíntia? Oi, tudo bem. É muito bom estar aqui no primeiro programa de 2020. Olha, gente, não é por nada não, mas quando eu vou entrevistar a Cíntia, eu tenho que vir muito arrumada, porque ela não brinca em serviço. Uma das advogadas mais elegantes que eu já conheci. Ai, obrigada. Cíntia, é o seguinte, a gente nessas férias recebeu tantas mensagens de pessoas falando da questão do abandono que aumentam nas férias e não tinha ninguém melhor do que você para falar isso, Cíntia. Fala pra gente qual é a relação de férias e maus tratos com os animais. Pronto, esse período de férias é o período onde mais existe abandono de animais. As pessoas, elas programam as férias, a família inteira se programa, crianças, avós, e muitas vezes não dá para levar esse animal. Essa programação já começa sem a presença do animal de estimação. E aí é que acontecem vários crimes. Essas pessoas que fazem esse tipo de planejamento e esquecem do animal, às vezes acham que vão deixar um tipo de alimento, uma quantidade suficiente. Às vezes essa quantidade não existe a limpeza adequada e esse animal começa a ficar em maus tratos. Existem casos também de pessoas que deixam esses animais em hotelzinho e não voltam para buscar. Então os hotelzinhos nessa época do ano fazem muitas denúncias de pessoas que viajaram e não retornaram para pegar os seus animais. E aí o que é que acontece, Cíntia? Quando alguém abandona, o que é que pode ser feito? Pode ser feito, deve ser feito um BO. Alguns hotelzinhos foram orientados a fazer um BO. Algumas pessoas deram o endereço verdadeiro, o endereço falso, alguns conseguiram pegar a cópia de RG e CPF, fazer um contrato direitinho. Essas pessoas vão ser identificadas e vão responder na justiça por crime de maus tratos, porque abandonar animal também é maus tratos. Mas os animais voltam, não? Para as pessoas? Olha, geralmente não, porque já se ele não foi buscar, é porque geralmente ele não tem interesse. Então, a gente tenta orientar o hotelzinho a fazer uma doação. Geralmente esses animais são de raça, porque se esse animal não for de raça, acreditem, eles simplesmente abrem a porta para o animal ir embora. Cíntia, outra coisa que eu queria te falar, muitas pessoas denunciam pessoas que estão batendo em animais, mas os maus tratos não é só isso. Eu queria que você explicasse para a gente o que caracteriza maus tratos. Maus tratos é tudo aquilo que fere a dignidade física ou mental do animal. Então, tudo aquilo que vai de encontro a um sofrimento é sim maus tratos. Então, se você não dá comida, se você não troca água, uma água limpa, se você não dá medicação, não dá vacinas, se você tem um animal muito grande num ambiente muito pequeno, se de alguma forma você infringe a esse animal algum sofrimento, você está sim cometendo crime de maus tratos. Então não cuidar devidamente já é maus tratos. Isso, não cuidar. Então ter um animal requer responsabilidade, requer amor. Então as pessoas, elas não podem ter um animal só porque tem vontade. É preciso planejamento, é preciso saber para onde ele vai morar, o que ele vai comer. Será que eu tenho dinheiro para sustentar, para dar as vacinas corretas? Então isso tudo tem que ser pensado, porque corre o risco de você não cuidar bem desse animal e você sim cometer crime de maus tratos. Cíntia, agora eu acho que a gente vai entrar no assunto que vai polemizar um pouco, mas eu acho que é completamente necessário. Sim. Nas férias existe muito a relação da diversão com os animais que causa os maus tratos também. Explica um pouco disso pra gente. Pronto. E qual é a tua opinião e a opinião da OAB com relação a isso? Certo. Existem sim. As férias é um momento muito delicado pra gente da OAB e pra mim pessoalmente eu fico um pouco aflita. Porque, infelizmente, ainda existe muita cultura de diversão com animais. A exploração aos animais, se divertir com animais. Seja zoológicos, sejam parques aquáticos, sejam animais que são usados para você tirar uma fotografia
né? Eu, pessoalmente, eu acho que isso não é saudável para uma criança. Então, se você que é pai que está assistindo, você que é uma criança, esse tipo de brincadeira, esse tipo de diversão não é bacana. Porque hoje você está fazendo isso com seu filho, hoje você tem a condição. Mas se a gente continuar, se a gente não acabar com isso, os seus netos, os seus bisnetos, eles só vão conhecer esses animais por fotografia. Porque se você vai explorando, e as férias é muito disso, né? Existem animais, coitados, que nas férias eles trabalham muito, muito mesmo. Inclusive parques aquáticos, existem documentários na internet de parques aquáticos onde você pode sim ter uma afinidade com aquele animal, você pode sim sentir uma piedade, porque hoje a gente colabora em mostrar para as pessoas que elas pelo menos se apiedem desses animais, já que a gente ainda não está conseguindo a educação que a gente quer. Então, tentem assistir, assista junto com a família, tem uns que não tem cena violenta, só para você ter uma ideia de que as férias podem sim ser muito divertidas, sem a exploração de animais. Então, o que a gente pode fazer é isso, é não colaborar com essa exploração, né? Isso, não colaborar. Aqui no Ceará, por exemplo, vamos aproveitar que estamos numa cidade e num estado onde as praias são lindas, e são mesmo. Existem hoje em dia as barracas de praia daqui, se você que está vendo fora do Ceará, as barracas daqui tem até parque aquático, né, com brinquedos para as crianças, existem bonequinhos que são utilizados para diversão. Mas também existe uma coisa muito desagradável, que é o oferecimento de passeios de cavalo, passeios de jumentinho e éguas na própria praia. E isso é um costume que já tem muitos anos aqui, mas que a gente não tolera mais. A gente está tentando na justiça barrar isso, tentar fazer com que isso seja uma lei, que isso seja proibido. Mas enquanto não é, não faça isso, não ande nesses animais. Esses animais, eles passam o dia ali no sol quente, eles não tomam água, eles não se alimentam, são horas no sol, levando todo tipo de peso para que uma pessoa tire uma foto. Para vocês terem uma ideia, aquelas fotos lindas que aparecem no Instagram, onde as pessoas tiram foto com os flamingos, por exemplo, gente, cortam as asas desses flamingos. E aí eles são obrigados a ficar naquele local, porque eles não conseguem voar, para que uma pessoa tire uma fotografia. Isso é muito triste, isso é muito perigoso. E essa lei, Cíntia, é algo que a gente pode ter esperança que vai sair? Não, por enquanto tem que ser apelar para a consciência. Por enquanto a gente está apelando para a consciência, porque ela ainda não entrou em votação, ainda são projetos. Precisamos conscientizar os deputados, e inclusive porque não é no Fortaleza. A gente tem alguns deputados muito sensíveis à nossa causa aqui em Fortaleza. Mas como essas praias não ficam em Fortaleza, ficam em outro município, a causa animal nesses outros municípios, que é Caucaia, por exemplo, ainda não está muito com afinidade com a gente ainda não tem muito relacionamento. Então a gente tem que apelar para você que está em casa, para que evitem, para que não queiram, você que é criança, papai pedir para tirar uma foto lá no cavalinho, diga que não, que o cavalinho sente dor, o cavalinho sente fome. Eles não são usados para isso, apesar de cavalo ser um animal de tração, não é para estar no sol quente numa praia servindo de atração para turista. A gente tem tanta coisa para fazer aqui, existe o passeio de bug, vai lá, faz o passeio de bug, vai andar naqueles escorrega lá, então tem muita coisa divertida, sem precisar explorar os cavalinhos e os jumentinhos que ficam lá no Cumbuco. Cíntia, para quem quer acompanhar o teu trabalho da OAB, deixa as redes sociais pra gente. Pronto, quem quiser entrar no meu Instagram, Cíntia Bellino, e quem quiser acompanhar o trabalho da comissão, é CDDA-OAB-CE, e lá a gente posta a nossa agenda, os nossos eventos. Muito legal, vale a pena acompanhar. E eu estou aberta a responder qualquer tipo de dúvida. E gostaria de dizer mais uma vez, se você presenciar algum tipo de maus tratos, denuncie à polícia. Vá até a delegacia, qualquer delegacia, faz um BO. Esse BO pode ser anônimo, não tem problema, mas quanto mais BO a gente fizer, mais a gente vai estar respondendo à justiça e elas vão começar a mapear esses maus tratos aqui no estado. É verdade. Cíntia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, eu amo estar aqui, eu adoro, esse programa é muito importante para a conscientização animal. Parabéns para você, obrigada. Parabéns pelo crescimento do programa, que agora é nacional. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada, Cíntia. Olha, no próximo bloco a gente tem a doutora Rosânia Ramalho falando sobre as novidades do Vetmóvel. Até já!
olha só quem está aqui comigo, gente. Dispensa apresentações, mas eu tenho que falar dessa mulher lindíssima, doutora Rosânia Ramalho. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bom, Catucci? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir aqui falar com você da TV Pet Show, né? Dos seguidores da TV Pet Show, que são maravilhosos. E a gente falar do nosso trabalho é sempre muito gratificante, né? Doutora, é um prazer enorme receber a senhora aqui. A gente sempre está falando do Vetmóvel, vocês sabem. E aí nós começamos esse ano e a gente chamou, doutora, vamos fazer um balanço que as pessoas cobram nelas. Elas viram o começo, as pessoas vêm acompanhando. E aí a gente queria fazer um balanço de tudo que aconteceu no Vetmóvel em 2019, as conquistas. Foi um ano muito produtivo, graças a Deus, sabe? A gente conta com uma equipe muito boa, a gente conta com uma equipe que é muito integrada, muito comprometida com o projeto, comprometida com o trabalho. Sem uma boa equipe a gente não consegue realmente fazer nada, né? Assim, tem dificuldades, tem, porque foi um projeto novo da Prefeitura de Fortaleza. A gente nunca tinha trabalhado com nenhum programa itinerante dessa forma, né? Fazendo cirurgia. Acredito que eu acho que é um dos primeiros do Brasil, né, doutora? Porque... da forma como o projeto está, ele é o único no Brasil da forma como ele se apresenta. Que é com castração, com consulta, com vacina, com exame de DPP, entendeu? Para triagem do calazar. Nenhum estado do Brasil tem um programa tão completo como esse. E também a gente tem a honra de contar com os veterinários que são muito amantes do nosso programa, amantes dos animais. Então a gente tem veterinários voluntários, a gente tem consultas oncológicas uma vez por semana. Então, assim, com muito prazer, realmente, eu gosto muito. A gente tem uns veterinários que são muito legais e a gente tem conseguido bons resultados, né? A gente conseguiu fechar 7.000 castrações em 2019, não é fácil, né? E a gente lida com todo tipo de pessoas, com protetores que gostam do programa, com protetores que não gostam do programa. Então a gente vai lidando, vencendo as dificuldades. E tudo tem seus desafios, né, Tudo tem seus desafios, exatamente, sabe? Mas assim, graças a Deus, a gente, sem luta, né, não tem a mesma graça, né, Catucci? Então, 7.000 castrações é muito. E quase 20.000 consultas. Quase 20.000 consultas. Isso é uma vitória. É uma vitória enorme. A gente esteve agora em São Paulo. E assim, a gente contou do nosso programa, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal de São Paulo já conhecia o nosso programa, já sabia como é que a gente trabalhava, já tinha visto nossos vídeos, nosso serviço, assim, é muito bom, né? Você saber que está sendo copiado, que está sendo visto no Brasil todo, que está sendo, muitos estados do Brasil têm pedido orientação, têm pedido para saber como é que a gente está trabalhando, né? Políticos de outro país estão vindo a Fortaleza para poder ver como é que a gente trabalha. Nada é perfeito, temos nossas dificuldades, temos nossos defeitos, como tudo, mas né? A gente vai vencendo e o mais importante é que a gente está conseguindo atender a população. Doutora, né? E 2020, já tem alguma novidade que possa contar para a gente aqui? Tem sim, graças a Deus nós já estamos com o edital terminado, né, aprovado pelo CELIFOR. E daqui a no máximo um mês nós estamos lá com a licitação já prontinha e com os 2 Vetmóveis já. A gente vai ter mais um, olha aí! Porque assim, esse antigo a gente vai transformar ele numa outra forma e vamos deixar os 2 no mesmo padrão. Então vão vir 2 novos, com o mesmo padrão, com estrutura para poder atender o clínico, com estrutura para poder atender a população num ambiente agradável, sentado numa sombra, com estrutura para a nossa equipe, com sala de paramentação, com toda a estrutura interna, todo mundo no ar-condicionado, com muito melhor acolhimento à população. Mas vai continuar assim uma semana em cada local? Não sei se vai ser uma semana, mas vai... Porque a estrutura vai ser diferente, né? Vai continuar itinerante, né? Se vai ser de 15 dias ou a cada mês a gente vai percorrendo toda a cidade de Fortaleza, mas o objetivo é que é um instrumento itinerante para atender toda a população e ele vai continuar sendo itinerante. Gente, que maravilha! Se Deus quiser, com muito mais poder de atendimento, com muito mais capacidade de castração, de consulta e com muito mais veterinários, então assim, é muito bom. Quando a doutora Rosânia, desculpa doutora, quando a doutora Rosânia vem aqui, a gente tenta arrancar o que tem de novidade. Além do Vetmóvel, o que é que a Causa Animal pode se alegrar ainda agora para 2020? Nós vamos também inaugurar nossa primeira clínica municipal
popular, o prefeito disse que é clínica popular, mas a gente vai fazer uma clínica com estrutura de hospital. Já começou, né? a construção, Já está construindo já. A gente foi para São Paulo justamente para isso, para ver como é que os hospitais de São Paulo funcionam, qual é a equipe que funciona, uma equipe efetiva, quais são as dificuldades de São Paulo, qual é o público que São Paulo atende, para a gente poder seguir nos mesmos moldes, porque eles já estão fazendo há mais tempo, então a gente só tem que se moldar a nossa realidade, mas a gente seguir a mesma receita. Daí a gente tem noção da seriedade do trabalho de vocês, né, doutora? Porque está tendo todo esse início, toda essa pesquisa, como os animais estão sendo levados a sério aqui em Fortaleza. Demais. A gente tem a felicidade de contar com um gestor, né, muito compromissado com a causa animal. E ele, então, assim, o que ele pode fazer para poder apreciar, para poder contemplar os animais, ele está fazendo, né? E também quem foi para a inauguração da clínica veterinária viu que o prefeito prometeu que vai transformar o zoológico em santuário. A gente também foi ver um santuário lá em São Paulo, isso. Os animais de lá já são muito bem tratados, a gente esteve lá, é incrível o trabalho dos veterinários de lá. Muito bem, a Urbifor está de parabéns, o prefeito também não tem medido esforços para poder realmente deixar os animais numa situação boa, né? Com o bem-estar dele, mas por ser zoológico, por ter visitação, por ter muita gente em cima, querendo ou não, são animais silvestres, são animais que eles não tem animais que ficam bem, tem animais que não ficam, então assim a gente vai procurar da melhor forma possível, que seja melhor para os animais, né, essa transformação desse zoológico num santuário, semi-santuário, não sei como é que vai ser ainda. Está sendo planejado, está sendo organizado, está sendo feito o projeto todo. Nós ainda vamos conversar com o pessoal da Urbifor e o que a gente puder colaborar com isso aí, a gente vai colaborar. Doutora, a doutora vem aqui, o papo é tão bom, tanta coisa para perguntar que o nosso tempo voou. Aí a gente já está encerrando, doutora, mas fala só como é que a pessoa faz para agendar para a questão da castração que todo mundo pergunta e as consultas. Isso. O agendamento vai ser, esse ano a gente vai mudar um pouco. Nós vamos contemplar e vamos valorizar o tutor daquele bairro. Então, onde o Vetmóvel estiver, nós vamos priorizar os tutores daquele bairro. Então, o funcionário nosso, ele vai uma semana antes para o local, fazer o agendamento no local. Que bom. Somente os protetores e as ONGs que vão fazer agendamento na COEPA. Os tutores não, vai ser no local, porque a pessoa não tem como se deslocomover, né? Então a função do Vetmóvel é essa mesmo. Pronto. A gente contemplar todo mundo. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer ter a senhora aqui com a gente. E olha, no próximo bloco a gente tem uma matéria linda lá na Fazenda Aras Claro. Até já! Para nos mostrar um pouco de todas as belezas que nós temos aqui no Aras Claro, eu estou com a Suzete, que é bióloga, e o Leandro, veterinário responsável pelos animais daqui. Suzete, como foi que surgiu a ideia desse criadouro? Então, esse criadouro ele surgiu em 2007, né? Ele é um criadouro comercial cadastrado pelo IBAMA. Aqui a gente trabalha com animais
para reprodução, né? A gente reproduzimos esses animais para comercial. E aqui a gente tem, dentre aves, mamíferos, répteis, né? O criadouro ele é registrado pelo IBAMA e quando o cliente tem o interesse em adquirir um papagaio, uma arara, ele entra em contato aqui conosco, né? E passa os dados, o cliente ele é cadastrado e ele fica sendo responsável por esse animal, né? É importante também que a pessoa que está adquirindo um animal desse, silvestre, é importante estudar, né, a parte biológica do animal, né? Saber o que ele come, né? A parte do manejo também, certo? No caso aqui, a cutia, né? Quem adquirir a cutia, ela é um animal, um mamífero, né? Um roedor, se alimenta de sementes, de frutas, né? E aqui, esse animal silvestre, ele é sendo pet, né? Então você adquire um animalzinho desse como pet, como se fosse um cachorrinho, um gato, mas aí você vai ter uma arara, um papagaio, uma cutia. Eu queria que você falasse um pouco também dessa importância da conscientização ambiental, das pessoas procurarem comprar em locais que são realmente registrados. Isso. Porque aí, comprando no criadouro ou em pets, né, pet shops que é registrado também pelo órgão ambiental, você está evitando de estar comprando do traficante, né, aquele traficante está retirando dos animais da natureza, né, porque aqui eles nascem em cativeiro, né. No caso, temos aqui nosso plantel, tem animais que chegaram de apreensão, né, do IBAMA, e aí a gente está reproduzindo esses animais e os filhotes que nascem, que eles são vendidos, né, são marcados e são vendidos com nota fiscal, com toda a documentação. E junto com a documentação, com a nota fiscal, vai uma ficha de orientação, né, a parte de manejo, como você deve cuidar do seu animal pet. Leandro, eu queria que você me falasse um pouco quais os animais que a gente encontra aqui. Então, aqui a gente tem, como a Suzy falou antes, aves, répteis e mamíferos. A maior parte do plantel são aves, né? Dos quais psitacídeos, que são os papagaios, periquitos. A gente tem araras, 3, 4 espécies de araras, várias outras de papagaios e periquitos, além delas emas, avestruz, e dos mamíferos anta, a gente tem os mamíferos veados, né? Que são os antílopes africanos, que são animais exóticos também, e dos répteis temos aqui a jiboia, né, e os jabutis, que são as únicas 2 espécies. Mas a jiboia ela não tem para comercializar. Por enquanto, esse rapaz aqui, que ele é um macho, ele está sem namorada, né, então a gente está aguardando a chegada, né, pelo órgão ambiental para poder comercializar os filhotes deles. O que a gente observou aqui é que tem alguns animais que vocês só criam mesmo, como o camelo. O camelo é o próprio dono que gosta, acha bonito, mas o camelo ele não é um animal, apesar de ser diferente, a gente não vê todo dia, mas ele não é, assim, falando do ponto de vista legal, não é considerado um animal silvestre ou exótico, ele é incluso na fauna doméstica, assim como a vaca, o cavalo, a ovelha, entendeu? Então, assim, não tem problema ter um camelo, basta que você tenha espaço e comida para ele, né? E como é o processo de reprodução? Então, a reprodução aqui para as aves que serão comercializados como pet, os filhotes são nascidos nos recintos com os pais, cada recinto geralmente tem um casal dessa espécie. O filhote é marcado numa certa idade com uma anilha, essa anilha é fechada, que é uma garantia de que o animal foi anilhado realmente numa idade muito precoce, né? E aí é colocada essa anilha com um mês, mais ou menos, é retirado da ninheira e é terminado de criar na maternidade, que é um setor especial que aqui a gente cuida de todos os filhotes que vão ser vendidos. Isso os filhotes das aves, né, dos psitacídeos. E nós vimos, assim que eu cheguei, você me falou a questão do urubu-rei, que é... Eu fiquei um pouco tensa. Não, é de boa. E aqui foi o primeiro urubu-rei nascido em cativeiro do Ceará, né? Isso, aqui em 2012, ou foi 2013, né? Eu não lembro, foi 2013. Nasceu uma fêmea, né? Que ela está hoje com 4 anos. E na semana passada a gente foi agraciado aí com esse mais novo. A gente ainda não sabe o sexo, foi mandado o sangue dele, né? Para ser analisado, mas é o segundo que nasce e é o segundo urubu de cativeiro do Ceará.
ele era uma espécie, né? Ele é uma espécie rara na natureza, muito difícil de ser vista, apesar de não ser ameaçada, mas é um bicho importante, porque é um topo de cadeia, ele limpa o ambiente, né? E outras espécies de urubus necessitam, às vezes, da ação dele para poder se alimentar. Então, assim, e é um bicho bem bonito, né? Imponente. Então, a gente fica muito feliz que ele tenha nascido, né? E agora é a vez do repórter Fuinha. O que será que ele vai trazer pra gente nesse primeiro programa? Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Husky siberiano. Surgiu graças à tribo Chukchi, originária de Chukotka, na Rússia, região fria e pouco povoada. Utilizavam o Husky como cão de companhia, pastor de veados e para puxar trenós. Presta atenção. Carinhoso, brincalhão, afável e teimoso, tem corpo resistente e aparência idêntica de um lobo. Chega a 70 centímetros de altura, pesa entre 25 a 40 quilos e vive até 13 anos. Troca de pelo nos meses da primavera e outono. Necessita de muito exercício diário e ambientes frios. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Olha, esse é o primeiro da nossa nova temporada, mas eu já vou adiantando que teremos muitas novidades. Agora é a hora daquele meu recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. E não esquece, nosso encontro é semanal, tem que ficar ligadinho aqui nos horários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima!